E hoje vou falar de um livro, uau, que livro, que livro! Olá, eu hoje vou falar-te de As 5 Mães de Serafim, do Rodrigo Guedes de Carvalho. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Dom Quixote e ao Rodrigo o facto de me terem enviado este livro, muito obrigada. E quero agradecer também ao Rodrigo a dedicatória que veio com o livro, muito obrigada, foi muito gentil da sua parte. Bom, antes de falar do livro eu vou fazer o pedido habitual, não se esqueçam de subscrever o canal, acionar o sininho para saberem as notificações, porem um like no vídeo caso gostem do conteúdo e principalmente não se esqueçam de comentar, porque eu gosto muito daquela interação que se faz e tento responder em tempo útil. Bom, e não se esqueçam de ler este livro. Este livro é só e apenas brilhante. O Rodrigo escreve de uma forma que, pelo menos a mim, me encanta e me leva para o livro, uau, por aí fora. O livro é fantástico, é um livro que eu li em 2 dias, porque o primeiro foi uma sexta-feira, portanto eu tive pouco tempo, e depois passei o sábado a ler o livro, porque eu queria definitivamente acabar o livro. O Rodrigo está a escrever brilhantemente. Eu já tinha tido essa ideia com a Margarida Espantada e com o Cuidado com o Cão, e este As 5 Mães de Serafim vem apenas provar que o Rodrigo é um escritor de mão cheia dentro da literatura portuguesa. Eu li o livro compulsivamente, no sábado acho que só parei quando acabei, porque queria definitivamente saber como é que esta história terminava e queria definitivamente saber como é que esta história se dava. E curiosamente, o livro tem este nome, mas o livro baseia-se em 3 amigos. É um livro de amizade, ainda por cima uma amizade masculina, que não é muito vulgar. A maior parte dos livros baseiam-se em as amizades entre mulheres, os grupos de mulheres, aquilo que as mulheres contam umas às outras. Este é um livro de amizade entre 3 homens. 3 homens que se conheceram na infância, 3 homens que a vida afastou geograficamente, mas que na realidade não afastou a nível emocional. E agora que já estão mais velhos, sim, porque a personagem principal do livro, dentre os 3, há um que se destaca, ou seja, que dá nome ao livro. Esta personagem tem a minha idade e a idade do Rodrigo, portanto é um sexagenário. E agora, dizia eu, que já estão mais velhos, ainda acham que têm mesmo que se juntar, já não com o afastamento geográfico, têm mesmo que valorizar, acham que têm mesmo que valorizar esta amizade entre os 3. E é deste ponto que nós partimos para depois sabermos a história do Serafim. A história do Miguel Serafim, do Serafim, que é o filho mais novo da Maria Virgínia, e portanto nós vamos acompanhando a história da Maria Virgínia, onde o Serafim aparece como o seu filho mais novo, e vamos acompanhando a história do Serafim agora, nos nossos dias, já sexagenário. E temos aqui 2 personagens fabulosas. Eu quase que diria que, se pegarmos na personagem da Maria Virgínia e se pegarmos na personagem do Serafim, temos aqui 2 ícones da literatura nacional e temos aqui 2 personagens muito bem construídas, muito bem feitas. Esta mulher é um assombro. A construção do livro e a forma como o Rodrigo nos mostra como é que é esta mulher é uma coisa fantástica, porque o Rodrigo vai-nos tirando véus quase, vai-nos mostrando elementos que nós vamos juntando com aqueles que nos foram dados anteriormente. Isso é pura e simplesmente fabuloso. Esta senhora é uma figura dentro da literatura portuguesa e o Serafim acaba por ser, se quiserem, consequência dessa mãe, consequência dessa figura, conjunta com tudo o que ela tem de bom e com tudo o que ela tem de mau. E atenção que ninguém é perfeito, eu não estou a dizer que ela é boa pessoa, eu estou a dizer que ela é uma personagem que é muito carismática, muito bem construída, é uma mulher do norte, uma mulher de peso. O livro passa-se no Douro, e depois temos aquele filho que acaba por também ser consequência
da sua vivência, mas consequência dessa mãe e consequência daqueles dois amigos. Mãe essa que está viva na atualidade e que faz 100 anos. E, portanto, é uma presença permanente em toda a vida do Serafim. E eu acho que há outra personagem aqui, que eu não sei se o Rodrigo vai concordar comigo, mas que eu achei que é construída a partir da junção, se quiserem, das duas histórias. Ou seja, há aqui uma personagem que eu acho que está subjacente à história da Maria Virgínia e do Serafim, que é Portugal. Este país onde o Rodrigo nos dá a forma de estar, a mentalidade, o diz que disse, aquelas frases que o Rodrigo nos dá daquilo que dizem por trás, daquilo que não têm a coragem de dizer à frente, mas que dizem por trás, embora às vezes aquilo que dizem à frente seja fundamental para perceber o livro, e é dado assim numa frase quase de, não diria nota de rodapé, porque nada nos livros do Rodrigo, isso eu já percebi, são notas de rodapé, mas que é dada como se não fosse nada, como se fosse en passant, e que depois tu dizes, pois é, estava aqui a pista, era aqui que eu tinha que me pegar para tentar perceber aquilo que vai acontecer a seguir. Estava eu a dizer que este Portugal, destas mentalidades, destas maneiras de estar na sociedade, desta sociedade pequeno-burguesa do Douro, ou burguesa do Douro, não sei se é assim tão pequena quanto isso, por motivos que vocês vão descobrir no livro, mas que este Portugal também depois evolui para um outro Portugal e também evolui para um Portugal onde os três amigos se voltam a juntar e onde os três amigos tomam decisões importantes da vida, que se calhar hoje nós olhamos para elas de uma forma natural, mas que no Portugal do princípio da história, ou seja, no Portugal da Maria Virgínia, não seriam normais ou não seriam tidas com a normalidade que nós hoje as temos. É um livro, pois, de família, é um livro de amizade e é um livro essencialmente de amizade entre homens. É, pois, um livro de família, seja ela a família restrita ou a família alargada. Eu costumo dizer que os amigos são a família que eu escolhi. E é um livro sobre isso, é um livro muito sobre isso. É um livro muito sobre os problemas de família, as mentiras, as traições, aquilo que não se sabe, partindo do princípio desta ideia da família alargada. Eu acho que foi isso que o Rodrigo quis mostrar, que era a família é alargada aos amigos e, portanto, sendo a família que nós escolhemos, de repente a forma de ver esses elementos também é diferente. É um livro também sobre amigos, sobre amizade, que no fundo é outro nome para família e que eu acho que aqui fica muito patente, porque acaba por ser, enquanto a família de sangue pode fazer julgamentos, pode fazer juízos de valor, os amigos não fazem. Os amigos estão lá, os amigos apoiam, os amigos participam e mesmo quando dizem que não concordam, não deixam de estar lá e têm razão, não deixam de estar lá para segurar os cacos. E o Rodrigo faz isso brilhantemente neste livro. Eu confesso que das coisas que eu mais gosto nos livros do Rodrigo é a escrita. Eu acho que o Rodrigo tem um tipo de escrita daquela que, se nos taparem o autor, nós sabemos que isto foi escrito por Rodrigo Guedes de Carvalho. E neste livro eu acho que ele o fez então de uma forma magistral, porque passando-se em tempos diferentes e passando-se em alturas diferentes, há esse trabalho dos capítulos andarem para a frente e para trás, que vocês sabem que eu gosto, e que acaba por ser algo que neste livro está muito presente. Mas o Rodrigo usa uma artimanha de construção narrativa, pelo menos em alguns capítulos, que eu não sei se foi propositada ou não, em que corria o risco de ser de alguma forma repetitiva, aborrecida, mas que não é, que é só e apenas brilhante. E eu vou-vos dar um exemplo, que é o seguinte. Portanto, os capítulos às vezes tratam, ora da história do Serafim, ora da história da Maria Virgínia. E, portanto, nós não temos aquela coisa de é a Maria Virgínia, é o Serafim. Não, o Rodrigo vai-nos dando isso de formas assim, digamos assim,
subretícias, diria eu. E falo de uma forma que eu achei magistral. Se não, vejamos. Que é o seguinte, achei. No capítulo 17, o último parágrafo, diz assim: em vésperas de fazer 60 anos, Vasco Gramacho Lazarte está montado numa pirâmide de dinheiro. Já percebeu, após 2 tentativas oficiais de casamentos, com cerimónias e faustos e uma dezena de relações, que não eram carne nem peixe, nem de certeza amor, que se calha não está fadado para acordar com alguém na outra almofada. Isto estamos a falar do final do capítulo 17. Esta personagem é um antepassado da Maria Virgínia. E no capítulo 24, o capítulo 24 começa assim. Em vésperas de fazer 60 anos, Vasco Gramacho Lazarte está montado numa pirâmide de dinheiro. Já percebeu, após 2 tentativas oficiais de casamento com cerimónias e fausto e uma dezena de relações que não eram carne nem peixe, nem de certeza amor, que se calhar não está fadado para acordar com alguém na outra almofada. Ou seja, nós retomamos a personagem e o Rodrigo repete, se não ipsis verbis muito semelhante, aquilo que o último elemento que tinha deixado desta personagem num outro capítulo. Isto é uma construção narrativa que eu diria que é perigosa no sentido de pode se tornar repetitivo, mas que não se torna e que dá ao leitor uma segurança fantástica, porque o leitor que está a ler o livro, o leitor que acompanha a leitura, acaba por dizer: ele está a falar desta personagem porque ele já referiu isto naquele capítulo. E, portanto, ele faz o enquadramento da personagem desta forma, que é algo que eu acho que nunca tinha visto e que eu acho que é algo que é só e apenas brilhante. E é uma espécie de ir buscar à memória do leitor aquela personagem e aquele elemento que ele acha que é fundamental para depois continuar a história. E isso é outro elemento que eu acho fantástico na escrita do Rodrigo, porque o Rodrigo não mantém a estrutura narrativa dos seus livros igual e, portanto, cada livro dele é outra coisa. E cada livro dele é uma surpresa para o leitor e cada livro dele tem estas nuances e estes pormenores que acabam por criar esta relação com quem está a ler e que acabam por criar esta relação com o livro e que acabam por nos levar a querer ler o livro de uma forma fantástica. Depois achei brilhante porque a intertextualidade. Ele faz referência a outros livros, obviamente. Há um livro aqui que é muito importante, muito importante para a construção da história, é um livro que é importante para dar algum sentido e alguma dimensão à história, mas eu acho muito interessante porque este Serafim, e eu vou dar aqui um pequeno spoiler, portanto quem quiser salte, este Serafim é maestro. E este Serafim é maestro porque era um apaixonado pela música, mas tinha a noção que não tinha a arte para tocar nenhum instrumento. E ele achava, o seu instrumento de eleição era o piano, e ele achava que se fosse pianista não seria mais do que um pianista de hotel. E eu achei brilhante porque não está lá referido o título, está no meio de uma frase. Mas é óbvio que a intertextualidade que o próprio livro do Rodrigo está lá patente, ou pelo menos eu assim o interpretei, e portanto esta ligação à literatura e a outros livros também é algo que eu achei que neste livro funcionava de uma maneira fantástica, porque depois de lermos o Pianista de Hotel, este Serafim vem-nos dizer que ser pianista de hotel é alguém que não é um grande expert na sua arte. E, portanto, o Serafim, como quer ser o maior, ou dos maiores, vai para maestro e, na realidade, concretiza concretiza as suas ambições. Outro elemento fundamental neste livro é a ligação entre as personagens. É óbvio que as personagens que participam diretamente na história e as personagens que são apenas nomeadas, todas elas acabam por ser personagens importantes, todas elas acabam por ser personagens que não poderiam deixar de estar no livro. E se existem estes dois polos, que é a Maria Virgínia e o Serafim, a verdade é que as personagens que rodam à volta dos dois
teriam que aparecer no livro, senão o livro não teria sentido. Portanto, quando eu digo que o Serafim é a personagem principal, esta construção das personagens está feita de tal forma que ele é, na realidade, com a Maria Virgínia, os dois pilares do livro, mas todas as personagens são essenciais, todas as personagens fazem sentido e todas as personagens têm que existir para que o livro funcione como um todo. Assim sendo, mesmo as personagens, diria eu, e deixem-me completar, mesmo as personagens que pairam sobre a história são fundamentais para o desenvolvimento da mesma. Portanto, nós temos aqui uma história familiar, família alargada, dentro de um país que é o nosso e que nós reconhecemos, e de repente temos a sensação que estas pessoas poderiam ter existido em algum sítio, são pessoas com quem nós poderíamos ter nos cruzado na rua e são pessoas com as quais nós poderíamos ter, inclusive, sabido a sua história na terra onde vivíamos ou no bairro onde habitávamos. E, portanto, nesta redoma da história familiar alargada, das relações entre as personagens, deste país que se torna diferente, das próprias relações humanas que se vão diferenciando através do tempo, neste século que passou, e nós não assistimos a todo o século, assistimos só a parte, porque quando nós conhecemos a Maria Virgínia, ela já não é bebê, mas a verdade é que o Rodrigo dá-nos este país e dá-nos esta família do Douro, esta família alargada, de uma forma magistral, com elementos que eu acho que são fantásticos, nomeadamente a escrita do Rodrigo, que eu continuo a dizer que é aquilo que me encanta nos livros do Rodrigo, é a forma como a escrita serve a história, como a escrita serve as personagens e como a escrita serve o leitor, porque a escrita vai-nos dando pistas, vai-nos dando elementos que nós, leitores, temos que estar preparados para os receber, não tendo a ingenuidade que sabemos tudo e não tendo a ingenuidade que vamos saber tudo aquilo que se vai passar nas páginas seguintes, mas tendo a convicção de que a linha está lá e que nós somos possuidores de todos os dados. Se vimos ou não, já é outra história. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre este livro do Rodrigues Guedes de Carvalho, As 5 Mães de Serafim. Leiam o livro está magistral, nada do que eu disse consegue vos dar a genialidade deste livro, portanto o meu conselho é que leiam, sem margem para dúvidas, este livro do Rodrigues Guedes de Carvalho. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.